Romanos capítulo 8, quero convidar você a ficar de pé para a leitura comigo. Nós vamos caminhar por vários textos da palavra de Deus hoje à noite, várias citações. Mas eu queria ler dos versículos 12 a 17 de Romanos 8. O texto diz assim. Você que está escuro aí, difícil de você ler, né? Por causa da mudança da tarde para a noite. Mas ouça a palavra de Deus sendo lida. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, no sentido das paixões humanas. Essa conotação de carne que o apóstolo Paulo dá na sua epístola. Porque se vivermos segundo as nossas paixões carnais, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, que quer dizer paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor, que a Tua palavra abençoada nos abençoe de forma tão poderosa hoje à noite, como o Senhor já tem falado ao nosso coração através dos cânticos, do momento de oferta, enfim, de tudo que já fizemos aqui hoje à noite. Senhor, continua falando ao nosso coração. Traz a mente e o coração de cada um aqui cativos ao Senhor Jesus, para que a Tua palavra encontre espaço transformador para a transformação daqueles que aqui estão hoje à noite. Te agradecemos, ó Pai, pela família, Tua ideia, Teu projeto. Pedimos, Senhor, que no resgate desses valores, esta cidade possa saber que Jesus Cristo é poderoso para transformar o mais vil pecador, para fazer aquela família despedaçada, sem esperança, voltar a reviver e a viver família segundo a Tua vontade. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. É por isso, Senhor, que nós abrimos o texto, por isso que nós falamos acerca da palavra e apresentamos o Pai eterno, capaz de nos acolher como somos, como estamos, para um recomeço. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, os poderes das trevas sejam, Senhor, banidos deste lugar, para que a luz do Evangelho de Jesus penetre a mente e o coração de cada um, e assim permeie de luz, Senhor, a família, para a Tua glória e para a Tua honra é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Podem sentar. A família. Nós vamos dar continuidade àquele texto da semana passada, que falava sobre família como uma espécie de útero de formação embrionária do caráter de cada um. O que quer dizer? Assim como a criança é formada no ventre materno, também a família é uma espécie de ventre para a formação do caráter de um indivíduo. O que você é hoje, as opções que você faz, têm muito a ver com aquilo que você viveu lá no passado, aliás, desde o ventre da sua mãe. Família é o laboratório divino para o desenvolvimento do caráter de um ser humano. As pesquisas clínicas indicam que a separação dos pais, que
o esfacelamento de uma família prejudica de maneira profunda o equilíbrio psíquico das crianças, dos filhos. Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, numa pesquisa feita em 2007, demonstra vários dados do que a sociedade está fazendo com as crianças a partir do esfacelamento, da divisão, da quebra, do rompimento do relacionamento familiar. Os pais são agentes formadores do caráter dos seres humanos, da infância à juventude. Aqui talvez cabe um pouco da máxima tal pai, tal filho. Provérbios 22:6 fala sobre isso. Ensina, instrui o menino ou a criança no caminho em que deve seguir. E até quando ficar velho, não vai se desviar desse caminho. Vai levar consigo marcas desta infância. Vamos falar um pouquinho, ou rememorar, os pilares sustentadores da formação do caráter. Quais são esses pilares? De acordo com Josh McDowell, que fala muito sobre essa questão de família, de relacionamento, de adolescência em seus livros. Ele fala sobre esses 3 pilares sustentadores da formação do caráter de um indivíduo. Primeiro, o senso de segurança, gerado pelo amor recebido. Um adulto seguro é um adulto que recebeu durante a sua formação, durante a sua infância, no âmbito do seu lar, o senso de segurança, amor incondicional. Como eu exemplifiquei na semana passada, a gente fica até mais macho e corajoso quando está perto de alguém que você sabe que é capaz de dar a sua própria vida por você. Contei a história do meu pai, o sergipano baixinho, que me dava tanta coragem diante até dos meus inimigos, porque eu tinha a certeza que ele seria capaz de dar a sua própria vida por mim. Amor incondicional nos faz andar seguro. Não tem por que ter medos ou desenvolver medos quando nós temos a segurança de que alguém nos ama incondicionalmente. Alguém vela por nós, olha por nós, cuida de nós. Senso de valor. Exemplificamos isso nas primeiras mensagens falando sobre a etiqueta colocada em cada um de nós. A vida, o inimigo, o pecado, as loucuras dessa sociedade têm trocado a etiqueta na vida de cada um. Pessoas que valiam tanto, de repente se vendem por quase nada. Mas nós recebemos esse senso de valor quando alguém é capaz de sacrificar algo por nós. Quanto eu valho? Qual é o meu valor de verdade? Se você me ignora, se você não dá a mínima, se você não é capaz de abrir mão de alguma coisa por mim, óbvio, eu vou perdendo o meu senso de valor. Foi assim na sua infância, foi assim na minha infância. Me lembro com muito carinho dos meus pais que sacrificavam horas, dias. Eu fui asmático até os 13 anos de idade. Quantas noites minha mãe no hospital, meu pai também, tendo que às vezes varar a noite, trabalhar no outro dia. São memórias, são coisas que vêm à minha mente para dizer: alguém me amou o suficiente para parar tudo e me dar atenção. Senso de competência, gerado pelo crédito que se recebe, pelo investimento de dizer: menino, vai que dá certo, menina, vai que é bom, vai, você consegue, é possível. Muitos de nós temos esse senso, baixíssimo senso de valor, de competência e de segurança, por conta da família disfuncional, a família quebrada em que nós fomos criados. Muitos até sem família alguma, jogados de um lado para o outro, na tentativa de que steps de família talvez pudessem suprir a necessidade. Alguém fazendo o papel do pai e da mãe ausentes. Triste quadro da nossa família e da nossa vida familiar. Uma criança descobre literalmente que tipo de pessoa é e como ela deve se sentir sobre si mesma a partir
das reações de seus pais. E eu me lembro muito bem, falando daquilo que eu conheço melhor, minhas duas filhas. São duas personalidades completamente diferentes. Uma é um coração ambulante, a outra um cérebro ambulante. Vamos tirar toda a paparicagem de pai, né? Pai é suspeito para elogiar. Mas as duas completamente diferentes. Eu me lembro, Midian, um coração ambulante, uma emoção à flor da pele. Quem conviveu com elas e quem convive ainda hoje, agora é problema do marido, não é mais meu, sabe exatamente do que eu estou dizendo. É um coração só, emoções à flor da pele, capaz de rir, de se arrebentar, ou de chorar para se arrebentar. A outra já não, era um cérebro ambulante, difícil expressar uma emoção, difícil sair daquele quadro de constância cerebral. Como era difícil, como pai, você poder então trabalhar essas duas personalidades. E eu entendi como pai, logo cedo, pela palavra de Deus, pelo conselho de amados irmãos, que Deus nos dá essas criaturinhas, como me deu duas criaturinhas, que já vêm, num certo sentido, com uma genética determinada, com um DNA já prontinho. O cérebro e o coração estavam determinados por Deus. Mas eu poderia arruinar ou eu poderia levantar. Eu poderia nutrir ou eu poderia matar a personalidade, o caráter de cada uma das duas. Não demorou muito para eu perceber os dois tipos de personalidades que Deus havia me dado para desenvolver. Duas filhas, um cérebro e um coração. Cada uma recebendo um estímulo para entender, acima de tudo, o seu valor, para ter segurança e ter o senso de competência. Ah, como é difícil, precisa de tempo. Não dá para pagar alguém para fazer isso. Dinheiro não molda essas coisas, não compra essas coisas. Apenas o amor é capaz de oferecer o ambiente ideal para que o coração se desenvolva como coração e o cérebro como cérebro. Eu me lembro, por exemplo, nos pontos fracos das duas. O cérebro, porque só pensava em lógica, tinha que ser estimulado a arte, a música, a curtir um bom som, a se emocionar, a rir, brincar, chorar de vez em quando. Chora que é bom. Eu me lembro até quando a punição acontecia, né? A disciplina. Ah, como era difícil, porque não descia uma lágrima. E eu ficava dizendo, será que não foi suficiente? Eu sou da época da varinha. Os psicólogos de plantão, que me perdoem, mas eu ainda sou da época da varinha. Aliás, era a época do cinturão. Isso aqui era símbolo de que o papai iria agir sem problemas, né? Então fizemos isso até uma certa idade, depois não precisou mais. No supermercado, quando hoje eu vejo aquelas crianças deitadas no chão e dando escândalo para os pais porque querem aquilo que não podem ter, ou essas crianças mal educadas que mexem com tudo, quebram tudo, arrebentam tudo, e a mãe fica desesperada dizendo, eu não posso com essa criança. Eu fico olhando e pensando assim, nem a polícia. Porque não vai dar noutra. Papai tinha que agir em casa. E quando a palavra era desobedecida, não significa não. E eu só falo duas vezes. A terceira, E no supermercado era muito interessante, que a gente andava no supermercado e a lei era, nós vamos para um shopping center, mas nós não vamos lá para comprar. Então, e vamos passear, brincar, vamos andar por lá. E elas andavam de mãozinhas para trás, olhando para lá e para cá, e não podia pegar. E de vez em quando, olhava para mim, eu esboçava fazer uma coisa, eu dizia não, de longe, não. Aí quando a coisa ia apertando, só bastava botar a mão aqui. Era instantâneo. Só precisou no começo, com lágrimas, com choro, porque ao disciplinar uma criança, você está quebrando a cerviz, o pescoço duro, quebrando a rebeldia, a rebelião, o pecado implantado no coração do ser humano. Não estou falando de abuso, não estou falando aqui daqueles pais irados que abusam de crianças. Deus é tão maravilhoso que até fez um acolchoado no corpo,
para determinadas funções. E o bumbum. Tem pai que erra o alvo e quer dar em todo mundo, de todo jeito. Esses são os indivíduos violentos que se irritam com qualquer coisa. Talvez vocês precisam, depois disso, fazer uma aula aí sobre disciplina de filhos com o pastor Zé Edson e a Edna no A2, que não é o propósito aqui. Mas é importante, eu queria destacar aqui de novo, o cérebro precisava ser estimulado à música, aos sons, à sensibilidade, ao choro. O coração deveria ser amado sempre, mesmo em recuperação. Imagine, final de ano, todo mundo programando uma viagem depois do Natal e as notas não fechavam. O coração era só coração, nada de lição, nada de nota boa, era só coração. E as nossas férias frustradas. Como valorizar alguém que é só coração? Quando tiravam uma nota preta, sem ser vermelha, festa no arraial. E celebrar a vida, as emoções, e dizer que vale a pena, e dizer que você vai ser valorizado, mesmo que você não passe, continue sendo amado e amada. Função que só o pai pode fazer, só o pai presente pode fazer. No seu ponto forte, o coração era aventureiro, adrenalizado, competitivo, e aí seguia o pai para todo quanto é canto. O cérebro, no seu ponto forte, era sempre pensando, questionando, estimulando a encontrar, aliás, sempre preocupado em encontrar respostas para tudo. E o pai tinha que, de novo, estimular a lógica, o estudo, para tirar as suas dúvidas e dirimir as suas dúvidas nos tempos mais cruciais. Queridos, preste atenção. O macrocosmo, a visão de mundo que o indivíduo tem, depende muito do microcosmo da família. Como você vê o mundo hoje tem a ver como os seus pais o fizeram ver o mundo naquela época. E interpretaram a realidade para você. O meu pai é paradigma do nosso Pai eterno. Imagine o conceito agora sendo passado para crianças que nem pai têm, cujos pais são carrascos abusivos, ausentes, totalmente ausentes. É por isso que você fala hoje acerca de Deus, Pai, as pessoas olham, o que é isso? Se Deus Pai é parecido com o meu pai, eu não quero nada com esse Deus. Porque o meu pai foi ausente, meu pai tentou me comprar, meu pai foi abusivo, meu pai abusou de mim, meu pai não deu a mínima, ele nunca me valorizou, ele sempre teve algo mais importante para fazer. Deus, Pai. Interessante. A Bíblia diz em Hebreus 12:7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Ou seja, a disciplina de Deus tem como paradigma a disciplina dos pais. Quando não há disciplina em casa, quando não há limites em casa, como as pessoas vão compreender o amor, o cuidado e a disciplina divina? Depois da família tem a sociedade, preste atenção. Seus parentes, amigos de rua, de classe, seus professores também contribuíram positiva ou negativamente para a formação do seu caráter. Lembra das suas notas, suas performances nos esportes? Lembra da competição perdida? Lembra o seu lugar no banco de reservas? Lembra a sua não escalação no time, o desenho que foi zombado, o tombo vaiado, a paquera frustrada, a comparação com outros melhores que você? Lembra da roupa fora de moda, o sapato furado, o dinheiro que não lhe permitiu sair ou comprar aquele bem que o outro tem? Lembra do defeito físico destacado? Enfim, estas são as marcas de uma sociedade iníqua sobre pessoas vulneráveis e sem Deus. O mesmo que fizeram com José, o irmão desprezado e jogado numa cova lá no Velho Testamento. Vale a pena você ler os últimos capítulos de Gênesis. Quero falar sobre um agravante
nessa relação pai-filho. É o pai ausente. Cresce assustadoramente o número de lares cujas crianças são cuidadas pelos avós, cuidadas apenas por mulheres. Não que as mulheres não tenham capacidade de criar os seus filhos, mas Deus desenhou macho e fêmea, papai e mamãe. Mulheres não fazem filhos sozinhas. Precisa do homem, não só para gerar, mas também para educar. Precisamos de obstetras, mas precisamos de pediatras. Fazer filho é muito fácil, mas educar, criar, cuidar é complicado. Quando o pai é ausente, as crianças passam por um desvio de comportamento com consequências terríveis. Por exemplo, meninas ou mulheres solteiras criam uma extrema desconfiança dos homens, porque o pai nunca esteve presente para fazer aquela transição entre o pai, herói, amigo, e o namorado, o amante, o esposo, o querido. Não houve a transição. O pai ausente faz gerar na menina uma espécie de desconfiança do amor de qualquer homem. Hostilidade para com o sexo masculino, porque tem uma extrema empatia para com a mãe abandonada. Desejo, ou então o efeito é contrário, o desejo incontrolável e insaciável pela afeição masculina. É uma busca desesperada, quase que dependente, como se fosse uma busca por algo que nunca teve. O pai precisa amar a filha, dizer que ela é bonita, que ela é linda, apreciar suas roupas, falar do seu desenvolvimento, prepará-la para a vida. Porque se você não faz, um dia ela se joga nos braços de alguém em busca de um simples amor paterno. Ela vende a sua virgindade, entrega-se e o preço é baixíssimo e as consequências são terríveis. As mulheres casadas que não tiveram um pai presente, veem no marido a figura paterna, desenvolvendo um relacionamento desigual, mais obediente do que submisso. Não se apresentam como pessoa, mas como uma espécie de filha. E aqui no Ceará, ou no Nordeste particularmente, tem uma coisa que soa muito mal aos meus ouvidos quando eu ouço. A mulher chama o marido de painho. Painho. E às vezes o homem chama a mulher de maninha. Porque na verdade parece-me que é uma busca terrível pelo suprimento da ausência materna e paterna. A amante, ele chama de minha, etc. E a esposa, maninha. Está lá, abandonada, deixada, e a maninha, que faz tudo, que compra tudo, que supre tudo, que cozinha tudo, que lava tudo, que limpa tudo. Enquanto isso, ele vai viver com a amante amiga lá fora, dando outros nomes. Também, mulheres cujos pais foram, ou cujo pai foi ausente, ou mulher cujo pai foi ausente, geralmente tem uma repulsa pela prática deleitosa do sexo, porque ela sempre projeta o pai na relação. Ou carrega um sentimento de culpa pela promiscuidade antes do casamento, buscado não pelo sexo, mas busca de afeto. Querer estar no peito, ao lado de alguém, receber afago e carinho de alguém. É assim que as adolescentes hoje se entregam. É assim que a quantidade de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis em seu corpo cresce a cada dia mais. São meninas abandonadas pelos pais, principalmente pelo pai. Quando o pai é ausente nos homens, olha o que causa nos meninos.
pobre senso de masculinidade, falta de autoridade, ou então uma tentativa de provar que é macho, porque não encontrou no pai a sua identidade como homem, como macho. Ou então são hostis às mulheres por carregarem mágoas contra a mãe. Medo de ser dominado por mulher na vida adulta, porque o foi durante toda a infância e adolescência, pela ausência do pai e a mãe que teve que tomar as rédeas e à frente de tudo, ser a provedora, a supridora, a disciplinadora. Para arrumar uma mulher para esse cara não é fácil. Ele sempre projeta a mãe na esposa, achando que ela está se insurgindo contra a sua autoridade, e aí as brigas e a violência. Encaram esposas como mães e não como amantes. Muitas vezes a homossexualidade vem como compensação pela ausência do pai. Armand Nichelle, psiquiatra de Harvard, declarou o seguinte: se há um fator que influencia o desenvolvimento do caráter e da estabilidade emocional do indivíduo, é a qualidade do relacionamento que ele experimenta enquanto criança, com os pais. Inversamente, pessoas que sofrem de doenças emocionais geralmente têm uma experiência em comum: a ausência de um dos pais, seja por motivo de morte, divórcio, trabalho que exige muito tempo fora do lar ou outras razões. Queridos, falamos o suficiente disso, né? Qual é a cura? Eu não pretendo em uma hora dar todas as nuances desse assunto, aprofundar exemplos e mais exemplos, bem que poderíamos passar horas e meses e anos falando só sobre essa matéria. Mas como é que eu faço se agora eu fui rejeitado? Se eu agora me sinto desvalorizado, sem valor, me sinto uma pessoa insegura, incapaz de prosseguir, de sonhar, de tentar, de arriscar. E se eu me sinto uma pessoa totalmente incompetente, incapaz de realizar algo na vida, tenho medo de tudo. Eu quero dizer, não existe uma cura automática, não existe uma fórmula mágica, não existe uma oração mágica, não existe um analgésico psicológico para resolver esse problema. A resposta, a solução está na fé. Presta atenção, fé. Crer ou não crer. Para que se desencadeie um processo de restauração plena daquilo que agora nós somos em Cristo, daquilo que agora nós temos em Cristo, nós precisamos crer. Jesus disse a Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Preste atenção, isso aqui não é mágica. Fé é algo muito objetivo. Fé significa passo de obediência. Se Deus estivesse pedindo de mim agora que eu andasse a partir dessa plataforma, fé significa caminhar aqui e dar o passo. Como Pedro, andando sobre as águas. Vem, Pedro. Fé significa obediência racional, inteligente a um comando dado por alguém que tem poder para me segurar. Eu já fiz isso várias vezes com minhas filhas enquanto pequenas. Subiam no trampolim, e aliás as duas eram mais ou menos kamikazes. Então subiam no trampolim, a Elissa mais do que a Midian. Podia ser a altura que fosse, bastava o pai estar embaixo dizendo: pula! E não tinha conversa. Agora imagine você lá embaixo dizendo para mim: pula. Você vai me segurar? Eu não confio que você tem forças o suficiente para me segurar. A filha pequena, o filho pequeno confia no pai. Veja só a racionalidade da fé. Por isso que eu digo que precisa crer em quem fala e no que fala. É uma questão de fé, a reviravolta de tudo isso. O que aconteceu na vida da Mary foi uma questão de fé. Nós acompanhamos de perto, mas foi uma questão de fé. É racional, é inteligente. É ouvir a voz de alguém que pode mais e que diz:
vem filha amada, vem filho amado. É uma questão de fé para crer em quem fala e no que ele fala. Você exerceu fé nos seus pais todo o tempo. Eles disseram, você não é importante. E você disse, eu não sou importante. Seus pais disseram, eu não vou sacrificar nada por você. Você disse, bom, ninguém sacrifica nada por mim, então eu não valho nada. Seus amigos e seus pais talvez disseram, você não pode, seu incompetente, seu isso, seu aquilo. E você saiu da sua infância e até agora talvez pensa, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Você exerceu fé em alguém que lhe disse, e talvez jamais provou o contrário, jamais tentou, jamais testou, jamais deu crédito a alguém que lhe disse o contrário, porque você creu. A reversão desse processo todo agora é também fé naquele que fala e naquilo que ele fala. Em Jeremias no capítulo 1, Jeremias, quando é chamado por Deus, diz assim, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não posso ser profeta. E aí Deus diz o que para ele? Jeremias disse, eis que não sei falar, eu não passo de uma criança. E olha o que Deus diz, não digas não passo de uma criança. E o restante do texto diz, não temas, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, vai Jeremias e fala. Eu te constituí profeta, vai e fala. Percebe? E Jeremias foi. Nem tudo foi tão fácil, mas ele obedeceu àquele que falava. Ele trazia consigo um conceito como Moisés, que dizia, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar de direito. E Deus disse, não se preocupe Moisés, você vai libertar o meu povo. Deus disse para Davizinho, pequenino, menino, pequenino, você vai vencer o gigante. Você vai conseguir. Então agora a ideia é quem fala. No caso de Gideão, que planejava atacar os midianitas com 32 mil pessoas, Deus disse não. E apenas com 300 pessoas, Gideão foi capaz de vencer os midianitas. Agora você precisa pensar naquilo que Deus diz acerca de você, naquilo que Jesus fez por você, para reverter esse quadro, essa carência, esse caráter mal formado durante a sua vida. E porque você crê em Jesus como Senhor e Salvador e ganhou um passe para a eternidade, não significa que o seu caráter é mudado imediatamente, porque nas coisas de Deus há uma cooperação entre Deus e o homem. Veja no caso de Lázaro. João 11:40, Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Lázaro estava morto, 4 dias se passaram. E Jesus disse a Lázaro o quê? Lázaro, vem para fora, comando divino. Mas no verso 44, Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Por que Deus não fez tudo completo? Por que Jesus não tirou tudo e deixou Lázaro pronto para correr? Porque há um elemento humano. As águas só se abriram quando o cajado tocou. No Jordão, as águas só se abriram quando os pés molharam. Deus está querendo que você tome a iniciativa e diga, eis-me aqui, eu creio, Senhor. É a cooperação entre Deus e os homens. Não é mágico. Esta igreja jamais pregará mágica para crente. A transformação depende de obediência, é trabalho, é disciplina, é perseverança. Agora é uma questão de referencial. Você já ouviu seus amigos? Quais são seus defeitos? Quais são suas limitações? Quais são suas inseguranças? Olha em que estado o mundo lhe deixou. Mas a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo é nova criação.
As coisas antigas já passaram. Agora nós começamos um processo de renovação que nos levará ao novo céu e à nova terra. Você pode aprender a ultrapassar essas barreiras do passado. Depois de tanto ouvirmos o homem, o pai, a mãe, vamos ouvir o Criador. A palavra de Deus é a melhor referência. Um piloto de avião em meio às nuvens e nevoeiro, ele não tem como enxergar com seus próprios olhos. Tem que ser via instrumentos. É uma obra de fé. E agora você tem que olhar para o instrumento de Deus e acreditar no que Deus está dizendo acerca de você mesmo hoje, para que o diabo não continue colocando sobre a sua vida aquelas marcas do passado e te mantendo um limitado, dependente, um manhoso, um menino, uma criança, um dependente, limitado por aquilo que fizeram com você. Olha o caráter do Deus eterno que se apresenta como Pai. Ouça, ouça, ouça. Foi cantado aqui. Abba, Pai. Repete. Vocês nem podiam repetir direito. Parece que sou estranho. O caráter desse Pai eterno, Ele é Rei do universo, por isso Ele está no controle de todas as coisas. Ele é íntegro, Ele não vai pecar contra você. Ele é justo, Ele não vai ser injusto com você. Ele é amor, isso quer dizer que Ele quer o melhor para você. Deus é eterno, o plano que Ele tem para a sua vida não é para 10 anos, 15 anos, é para a eternidade, gente. Aleluia. Olha, vá para casa depois e leia o Salmo 139. Você vai entender que esse pai que está dizendo, eu vou lhe adotar, eu estou te trazendo para a minha casa, eu estou te fazendo herdeiro daquilo que eu possuo e co-herdeiro com o meu filho amado. Este Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Quer mais? Ele é onipotente, por isso não há nada que Ele não possa fazer em seu favor. Ele é onisciente, por isso Ele conhece você e Ele é capaz de lhe transformar e transformar os males em bênção, como Ele fez com José. Ele é onipresente, por isso Ele vai cuidar de você mesmo no vale da sombra da morte. Teu pai correu, tua mãe correu, teus pais talvez correram, lhe abandonaram numa lata de lixo ou te deixaram estatelados em frente a uma TV. Te entregaram um controle, um cheque, um dinheiro, pessoas estranhas, desde sua infância. Mas Deus não faz assim. Ele é onipresente. Ele é verdadeiro, Ele não mente para você. Ele é imutável, você pode confiar nele, Ele não vai lhe abandonar. Ele é fiel, Ele vai cumprir o que prometeu. Ele é santo, por isso Ele agirá em santidade em seu favor. Agora, antes de eu prosseguir e terminar essa última parte aqui, tem uma coisa importante que eu tenho que fazer, tenho que lhe dizer hoje à noite. Não tem como você prosseguir se você não olhar para trás e liberar perdão aos seus pais. Não tem como você prosseguir, você está enganchado numa cerca, você está enganchado num arame emocional que não lhe permitirá correr, você está com um peso que não lhe permitirá vencer na vida, se você não liberar perdão a quem lhe machucou no passado. E a hora é essa. A hora é essa. Eu vou destacar algumas coisas que Deus fez por você e tem feito por você, mas em nome de Jesus, traga a sua memória hoje à noite, agora, daqui a pouco, a qualquer momento, alguém, seu pai ou sua mãe. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com Heloísa. O pai dela era um italiano, incrédulo, muito bravo. Tão bravo que o meu cunhado, que chegou primeiro do que eu,
ele desagradou o velho e quase leva um tiro. Ele atirou e não pegou, pegou na parede. E ele mostra a marca, olha aqui o tiro. Era um italiano bravo, daqueles metido a delegado, oficial de justiça, o bicho era tudo. E não gostou do negócio que o meu cunhado fez, pô. Aí, quando a Heloísa disse que o pai, além de um cachorro desse tamanho que tinha na casa dela, ainda tinha o pai dela. E quando ela disse que eu teria que ir lá conversar com o pai dela, depois de 7 meses, aí só teve um jeito. Naquela época eu estava no exército, eu disse, eu vou fardado, porque quem bate no soldado fardado vai para a cadeia. Aí eu botei a minha farda, a minha insígnia, e fui lá visitar. Pois não, senhor Romeu? Ele olhou para mim com aquela cara, tomava todas. E ele disse, sabe de uma coisa, meu grande sonho foi ser um general. Ganhei o cara. Mas sabe o que era pior? É quando eu conversava com a Heloísa, a conversa dela era sempre falando do pai. E eu presenciei coisas na casa dela. Já fui para um almoço, logo no começo na casa, em que ele chegava, e ele era aqueles indivíduos da guerra, né, frustrado, queria pão de todo jeito. E se a comida não estivesse, o pão, se a dona Palmira não tivesse colocado o pão no lugar certo, ele era capaz de pegar a ponta da toalha e fazer assim, ó, e dizer, põe de novo. Entendeu? As meninas recebiam 4 filhas, 4 meninas evangélicas que iam para a igreja, a mãe, mulher de oração, como até hoje está aqui no nosso meio. Mas tudo quanto era nome feio, essas meninas levaram durante a infância. E quando a Heloísa conversava comigo sobre a família dela, eu queria falar sobre meu pai, minha mãe, apresentar meus pais. E ela só queria falar do pai dela, e mal. E aquilo era muito estranho para mim. E logo novo convertido, eu fui aprendendo na palavra de Deus, e um dia eu disse para essa mulher que eu amo, não pode ser minha esposa se ela trouxer para dentro do nosso relacionamento essa mágoa do pai dela. Eu disse, Elô, você tem que perdoar o seu pai. Como? Se você pega ele um dia e diga para ele tudo que ele já fez contra você. Diga, você me tratou assim, você fez assim, 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 e eu te perdoo, pai, em nome de Jesus. Eu não vou conseguir. Então, nós vamos acabar esse negócio aqui, porque não vai dar certo. Eu aprendi, eu era Caxias. Jesus disse que é para fazer, pois eu vou fazer. E sabe, no dia que ela ficou na frente daquele italiano bravo, da máfia, e começou a descrever mafioso, o bicho era mafioso. Eu sabia das ondas dele. Aí, quando ela ficou na frente daquele italiano brabo e começou a dizer, papai, senhor, não sei o quê, mas eu te perdoo em nome de Jesus. As lágrimas começaram a descer do rosto dele. 1 ano antes da sua morte, ele entregou a vida a Jesus. Talvez foi por causa daquele gesto. Talvez por causa daquele gesto. E durante muito tempo eu vi a minha esposa carregando e trazendo consigo marcas daquele passado. Mas toda vez que ela se lembrava do perdão liberado, havia libertação na nossa casa, a libertação na nossa caminhada em todos os sentidos. Pense nisso hoje à noite. Talvez você precise encarar. Se você não puder encarar, faça como a gente aprende no celebrando. Bota uma cadeira lá, diga assim, mãe. Ela não pode estar aqui mais, não está mais aqui. Ou está longe, você não pode. Mãe, diga, fale. O que aconteceu? O que você sentiu? Como você se sentiu? Dá para resumir? Fale. Abra o jogo. E decida de uma vez por todas liberar perdão em nome de Jesus. Sabe por quê? Por piores pecados, Deus lhe perdoou e lhe aceitou em Cristo Jesus. Libera perdão.
Aleluia. Mateus capítulo 18 fala desse credor incompassivo, né? Esse indivíduo que foi perdoado de uma dívida enorme e não foi capaz de perdoar o outro numa dívida tão pequena. Se os teus pais pecaram contra você, você pecou contra Deus, a dívida foi muito maior e Deus mesmo assim lhe perdoou em Cristo Jesus. Libera perdão, libera perdão, libera perdão. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor atenda ao pedido desse amado, para a intercessão sobre a Ana Carolina, que o Senhor que a conhece, a tenha, Senhor, agora em teus braços e cuide dela, Senhor, de uma forma especial. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai eterno, libera perdão, entenderam? Não adianta você querer colocar para dentro da sua vida os valores e os princípios da palavra de Deus quando você ainda tem sujeira na base. Não adianta construir um prédio de vida cristã sob bases quebradas, arrebentadas, fofas. Não vai funcionar. Perdão é algo que você tira o lixo e depois começa a construir em cima. Ninguém constrói um prédio sobre um monturo de lixo. Tem que compactar a terra. Ninguém constrói prédio em cima de um mangue. Tem que aprofundar, tem que criar bases. E o perdão ajuda você a fazer isso. Perdoe o seu pai em nome de Jesus. Perdoe a sua mãe em nome de Jesus. Perdoe talvez aquele a quem você nem conhece, nem sabe o nome. Perdoe em nome de Jesus. E agora veja o que nós adquirimos em Cristo Jesus. Olha o que Jesus fez por você. Olha o que a Trindade eterna fez por você. Olha o que Deus maravilhosamente fez por você. O que nós adquirimos em Cristo? Primeiro, nova segurança. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele nos amou, Ele nos ama e nos amará. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 13, que Ele amou os seus discípulos até o fim. Deus ama você até o fim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito. João 3,16 descreve essa cena. Deus lhe amou tanto que Ele entregou o melhor de si por você. Deus lhe ama incondicionalmente. Nós vamos aprender a amar quando reconhecermos, crermos e aceitarmos o amor de Deus. Romanos 5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Lance fora toda desconfiança. Quando você expressa o amor por alguém, imediatamente as pessoas perguntam: o que você quer de mim? Deus não quer nada de você, Ele não precisa de você, de verdade. Ele ama você incondicionalmente, independentemente do que você é. Em Deuteronômio, no capítulo 8, ao escolher a nação de Israel, o texto é muito claro quando diz: olha, não havia nada em você, Israel, que pudesse me atrair. Eu decidi lhe amar. Preste atenção, querido. A verdadeira religiosidade apresenta a você um Deus que lhe aceita como você é, como você está hoje. Deus não quer nada de você, não existe nada. A religião tem ensinado que você é bom o suficiente e que Deus está querendo alguma coisa de você. Quem sabe seu dinheiro, seu talento, quem sabe? Deus não precisa de nada do que você tem. Ele simplesmente decidiu amar você eternamente, incondicionalmente.
Quando Deus pede algo de você, significa que Ele quer um caminho melhor para você. Ele quer que você faça escolhas certas, para que você viva, para que você experimente felicidade. É para o seu próprio bem, não tem a ver com Ele. Ele se basta, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano, todo suficiente. E você precisa, depois de ter perdoado seus pais pela ausência de amor, que lhe condicionou uma vida de insegurança, você precisa agora aceitar o amor de Deus. Este é o Pai que me ama. E você pode orar como no Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai meu Pai, que me ama. Deus nos ama mesmo quando falhamos. Deus nos ama mesmo quando nos corrige, mesmo quando dói. E não fique pensando que quando está doendo em você, quando há perdas na sua vida, Deus está lhe castigando. Não é verdade. Deus não castiga quem ama. Deus corrige e disciplina. Porque Ele sabe a matéria-prima que você é. Ele sabe o seu coração duro. Ele sabe das suas escolhas erradas. Se Ele não colocar um muro na sua frente para você bater o nariz e a cara, você vai se arrebentar. E como Deus não lhe tem como robô, Ele não vai lhe dirigir em fatalidade, achando agora que você agora vai ser um robozinho conduzido por Ele. Não, 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 não. Ele respeita a tua vontade, Ele respeita a tua escolha. Ele quer que você venha voluntariamente. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos seus passos. Foi assim com José, filho amado, lançado numa cova pelos seus irmãos invejosos. Foi parar numa prisão, acusado falsamente. E o que é que Deus fez? Pegou aquele mal e tornou em bem, para a glória do seu filho, para a glória de uma nação. Deus lhe ama, aceite isso, ouça isso, creia nisso. Por isso aceite o amor de Deus e tenha coragem de amar. Amar primeiro a você mesmo, depois o seu próximo, revertendo esse quadro de medo e de insegurança. Porque Deus me ama, eu vou. Porque Deus me ama, eu vou tentar. Porque Deus me ama, eu vou me levantar. Porque Deus me ama, eu vou ter relacionamento que seja um relacionamento sadio para a glória de Deus. Porque Deus me ama, eu não preciso me vender. Segurança. Olha o valor. Você tem dúvida de que você vale alguma coisa? Alguém já lhe desprezou? Alguém já lhe passou para trás? Alguém já lhe disse que você não tinha valor algum? Não precisamos mais viver em função do valor que as pessoas nos dão. Mulher, o teu valor não está naquilo que o teu marido faz ou deixa de fazer para você. Homem, o teu valor não está naquilo que a tua mulher deixa de fazer ou faz ou deixa de fazer por você. Filho, o teu valor não pode estar mais agora em função daquilo que os teus pais fazem ou deixam de fazer. Eles são falhos, vão falhar. O teu valor agora, a tua etiqueta foi colocada por Jesus e o preço foi alto. Você não precisa se vender de novo a qualquer outro dono que lhe desvalorize, porque foi pago um alto preço. Custou a vida de Jesus, a tua vida custou a vida de Jesus, a minha vida custou a vida de Jesus. Você conhece a história, foi pago um alto preço, 1 Coríntios 6, 20. Alto preço. Você já pensou nisso? Jesus morreu não pela humanidade como um todo, não. Ele morreu pensando em você. Bote seu nome aí. Quer mais senso de valor? Menina, não se venda a qualquer gaiato, não. Diga para ele, eu não preciso de você para me sentir valorizada. Jesus me ama e se deu por mim e eu valho a vida dele. E nada vale mais do que isso. Bem que eu poderia satisfazer o meu desejo e o seu desejo, mas eu não vou infringir uma lei divina, não vou quebrar os princípios divinos. Porque Deus me ama e eu me sinto seguro, porque Deus se deu por mim e eu me sinto valorizado, aleluia. Sendo que Jesus já morreu por nós e nos perdoou completamente, precisamos saber perdoar a nós mesmos, como Deus já fez.
a ponto de não se lembrar mais dos nossos pecados, Hebreus 10, 17. E uma vez que nos perdoamos, somos capazes de perdoar as outras pessoas com o mesmo perdão que vem de Deus, Efésios 4, 32. Queridos, disse que a metade dos doentes mentais poderiam ir do hospital para casa, se soubessem que já estavam perdoados por Deus. A coisa que mais tortura um presidiário é o senso de culpa, não é o presídio em si, a cela em si, mas é o sentimento de culpa. Você precisa declarar, proclamar e saber que você foi perdoado por Jesus. Você tem valor. Por último, senso de competência. O Espírito de Deus habita em você, é Ele que lhe capacita. Quando dependemos demasiadamente dos pais, somos desqualificados profissionalmente, inexperientes. O mundo tende a estigmatizar-nos como incompetentes. Isto é o bastante para que nos tornemos pessoas pessimistas e acomodadas. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e Ele é poderoso e nos dá competência para realizarmos aquilo que está dentro da vontade de Deus. Seja no estudo, seja no trabalho, seja no esporte, seja na música, seja no hobby, seja no casamento, seja onde for, o Senhor é que lhe dá a capacidade. O Espírito, nascemos nele, Ele vive em nós, Ele está conosco. Ele testifica que somos filhos de Deus, Ele nos guia com segurança. Finalmente, com base em tudo que Deus é e fez por nós, o que podemos dizer sobre nós mesmos hoje à noite? Romanos 5:1, eu tenho paz com Deus. Você pode dizer isso? Romanos 8:31, sou aceito por Deus. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso? Somos habitados pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 6:20. Temos acesso à sabedoria de Deus, Tiago 1:5, peça e Ele dá e não lança em rosto. Fomos reconciliados com Deus, Romanos 5:11. Jamais seremos condenados, Romanos 8:1. Somos embaixadores dele, 2 Coríntios 5:20. Somos o seu templo. Já pensou? Deus decidiu fazer do meu corpo, do seu corpo, o seu templo. As religiões dizem que o templo é um local, vai lá no templo. Loucura. Precisam ler a Bíblia diz que o templo somos nós. Deus faz do seu corpo habitação, cuidado, Ele é dono, é dele, pertence a Ele. Consagre a Ele cada parte do seu corpo, valorize, porque pertence a Ele, não pertence a qualquer malandro, a qualquer mulher vazia da rua, não pertence a qualquer indivíduo com dinheiro, com posição social, ele pertence ao Senhor, o teu corpo pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos terminar. Podemos ter certeza de duas coisas hoje à noite. Primeiro, você sabia que Efésios 2:10 diz que nós somos um poema divino? Que Deus está escrevendo. Ele está escrevendo a minha história e a sua história. Cada vez que eu me aproximo dele, esse poema fica mais bonito aos meus olhos. Deus sabe o fim de todas as coisas. Diz que nós somos um poema divino. Outra coisa, Filipenses 1:6. Diz uma coisa que eu acredito, de verdade. Aquilo que Deus começou em você, Ele vai terminar, Ele vai completar. Ele não deixa nada pela metade. Nada pela metade. Salmo 68:5 diz, Pai dos órfãos é Deus em sua santa morada.
Salmo 68, 6 diz: Deus faz com que o solitário more em família. Você ouviu o depoimento? A menina que nasceu de um caso. Só Deus sabe como. Cheia de marcas. Cheia de marcas. Ah, quem te viu, quem te vê. E olha o que Deus é capaz de fazer. Isto é um milagre. Milagre não é cura de um rim, cura disso, cura daquilo, não. Milagre é mudança de caráter. Milagre é pessoa segura, a ponto de arrumar um trabalho e dizer: vai, você pode, vai, você consegue, vai, você é capaz. Hein? Vai. Não, nem parou por aí. Daqui a pouco fez o que muitos marmanjos não fazem por anos, comprou uma casa. Agora só falta um marido, né? Eu vou fazer esse casamento aí, viu? Cadê a Meire? Tá aí, né, Meire? E as demais histórias? Casamentos quebrados, mulheres quebradas, filhos quebrados, marcados pela vida, pelo passado, e aqui estão sendo restaurados pelo sangue de Jesus. Não terminou ainda, Deus continua nos restaurando, não é? Deus continua trabalhando na vida da Meire, continua trabalhando na minha vida, continua trabalhando na vida da minha amada Heloísa, continua trabalhando em nossas vidas. Queridos, que bom nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai amado. Ah, que bom. Ele nos ama, por isso nós podemos sair daqui seguros, com segurança, nos sentindo seguros nesse mundo louco. Deus nos assegura isso pelo seu amor. Vamos sair daqui com a etiqueta que tem a marca de Cristo. A gente vai cantar aqui já já para terminar. Marca de Cristo é o que eu tenho. Antes eu tinha marcas do pecado, agora eu tenho a marca de Cristo em mim. E eu posso sair daqui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso naquele que me fortalece. Aleluia. Isso tudo para nós continuarmos compreendendo uma coisa. Se tudo de mal aconteceu por conta do seu passado na família, imagine o que você pode evitar se você voltar para casa, pai. Se você desligar a televisão, se você desligar o computador, se você olhar nos olhos e amar os seus filhos e der tempo para eles, brincar com eles, valorizá-los nas tarefas mais simples e mais complicadas. E pai, se você voltar para casa e amar a sua esposa, para os seus filhos será a glória. Ah, se você, mesmo com o casamento quebrado, voltar a acreditar que casamento é a ideia de Deus, que família é a ideia de Deus, nós vamos ver Fortaleza restaurada para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus.